Prazer estar aqui de volta. Olha, Cida, eu já me sinto super em casa, né? É a segunda vez presencialmente, mas com a querida amiga Malu que nos apresentou. Muito gostoso estar com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vamos falar hoje de viver bem. Interessa o assunto ou não? Vive bem ou não vive bem? Quem vive bem aqui? Vocês estão vivendo super bem? Ninguém tem problema? Está tudo certinho? Ninguém tem um cunhado chato na família? Nada, né? Aquele cara que acaba com o Natal da gente, não existe isso. Tem muito, né? Está na nossa vida. Mas é isso, nós vamos dar uma olhadinha em como é que dá pra gente tentar viver bem depois da música do Caio. Que delícia de violão, parabéns, muito gostoso, muito legal. Como é que a gente faz para tentar viver nessa loucura que é a Terra, né? E nós estamos aqui, não é por acaso, quem está aqui merece estar aqui, né? Não veio por engano, né? Como é que a gente faz para levar? Veja, eu coloquei tudo coloridinho ali. Nós falamos agora há pouco, né, da importância da leveza. O Espiritismo pode, deve e é uma coisa leve, né? Uma coisa positiva, bacana, não tem que ser sisuda, né? É a diferença entre ser sério, o Espiritismo deve ser sério, né? Sério, mas ele também pode, e não precisa ser sisudo, ele pode ser leve, alegre, engraçado. O que nós vamos ver hoje aqui está baseado, é um escritor de Espiritismo, Allan alguma coisa, não é esse não? Allan Kardec, eu acho, né? Eu baseio em Allan Kardec, eu acho que ali está tudo. Como você já falou, faz 30 e picos anos que eu dou uma estudada em Kardec, nem comecei a revista espírita, imagina, né? Que são 12 tomos desse tamanhão. Né? E cada vez que eu vou fazer uma fala, eu falo, nossa, que legal, não tinha visto isso, não tinha conhecido isso, né? A gente interpreta diferente. Então eu recomendo muito que vocês estudem Kardec. Para esta encarnação, só Kardec já está bom. Para as próximas, vocês vão para esses romances espíritas mais água com açúcar, né? Vai ter muita coisa legal. Vamos passar ali primeiro. Está difícil a vida ou não? Sinceramente, vai. Não, então vamos começar a frequentar esta casa, tá tudo bem. Porque eu ouço, pelo contrário, tá duro, olha. No passado que era bom. Era, né? Na Idade Média era maravilhoso, né? As pessoas eram empaladas, cozidas vivas, era muito bom, não era? Mas a gente se ilude com o passado, né? Acha que no passado era tudo maravilhoso, não era. Né? A gente mora aqui, nesse lugar azul, que é uma coisica da coisica da coisica. Eu não pus essa apresentação esses dias na internet, o tamanho da Terra é ridículo, né? Dentro da Via Láctea e perto do universo, então, só do universo conhecido, a gente já não é nada, né? Portanto, é muito provável que tenha outros lugares. Mas nós viemos para cá. Tem gente que fala que aqui é uma escola, onde a gente vem aprender, é um hospital onde doentes estamos, né, para tentar curar, é um presídio onde meliantes estamos, né, e é acho que hoje em dia não fala mais hospício, como é que fala? Fala uma, sei lá, casa de gente com saúde debilitada, não sei como é que fala, mas também é um lugar complicadinho. E nós todos acá somos esses caras, né? Então não é surpreendente que a vida esteja bem complicadinha, né? Eu costumo brincar também que a certidão de óbito, na verdade, é um alvará de soltura. Né? Você pode ir embora. A gente lamenta quando a pessoa morre, né? Ai, coitado, morreu. Coitado por quê? Tá bom pra caramba aqui? Não tem um monte de problema complicado? O cara pôde ir embora. E o Espiritismo até usa esse exemplo. Ele fala, imagine dois encarcerados. São muito amigos, estão juntos há, sei lá, 15 anos. Aí um deles recebeu um varado de soltura, vai embora amanhã cedo, está feliz da vida, vai reencontrar a família, vai tomar sol, vai passear no parque, um monte de coisa gostosa que ele não podia fazer. E o outro que fica faz o quê? Ele fala, ai, não vá, não me deixe, eu vou ficar aqui sozinho sem você, a minha vida vai se acabar, eu preciso de você. A gente não faz isso com as pessoas que morrem, que a gente ama? Né? Então era hora de repensar esse lance, né? Porque a gente atrapalha quem morreu chamando. Mas voltando aqui para a nossa terrinha, qual é o problema aqui? O que atrapalha? Vou dizer para vocês o que atrapalha. É isso, é que eu estou casado e minha mulher, meu marido, é um problema. Porque eu sou muito bom, mas essa pessoa comigo aqui, acaba com a minha vida. Né? Ou não, eu não achei ainda minha cara metade, deve estar lá do outro lado do mundo, está na Tailândia. Então, eu estou sozinho, não consigo achar uma pessoa que me faça metade. Ou são os políticos, aquele pessoal do Brasil, vocês sabem, né? É um horror, aquilo lá, o problema é lá. Não fomos nós que votamos neles, né? Não fomos nós que colocamos esses caras lá, né? São eles que são o problema? Também, mas não só, né? É o chefe. Chefe, por definição, é canalha, né? Um cara que não percebe a minha maravilhosa inteligência, minha capacidade profissional excepcional, né? Se não é o chefe, o que é? O diabo. Nossa, o diabo atrasando, atrapalha. Não, peraí. Nós somos espíritas, não existe o diabo pra gente. Então temos outros diabinhos, que são os obsessores, né? Eu, que sou uma pessoa tão boa, vou lá no médico para eles tirarem esse posto horroroso que está aqui em mim, né? Porque esse é o diabo, eu sou bom. Será? Né? Não tem uma interação entre encarnados e encarnados, né? Ou então é Deus que não está fazendo o papel dele. Sei lá o que Deus está fazendo, ele está assistindo lá um dorama coreano e não prestou atenção em mim, né? E eu estou aqui com todos os problemas e ele não está cuidando de mim. Esse Deus está meio furado, né?
Olha, eu diria o seguinte, vou passar rapidinho aqui, vamos vendo, ó, etarismo, preconceito, fome, não vou dizer todos, que é muita coisa, ó, um monte de gente, um monte de problemas, vários problemas. Olha quantos. Vocês conhecem essas coisas aí, não? Vamos pegar só alguns? Machismo, corrupção, misoginia, homofobia, maledicência, a famosa fofoca, fake news, mentira, ódio, ciúmes, doença, intolerância, tortura, xenofobia, homicídio, inveja, estupro, etarismo, preconceito, opressão. Tudo isso aqui existe ou não? Quem que trouxe isso para a Terra? A gente. Somos nós, essa turma aqui em volta. Ó. Reclamar de quem? Se somos nós. Não sou eu, é os outros. Tá bom, pode ser. O complicado é o seguinte, a gente está vivendo aqui e nós ainda estamos bastante atrasados intelectualmente e moralmente. A tal da evolução intelectual e evolução moral que o Espiritismo fala. Com isso fica, tudo pesa, a gravidade fica mais pesada, né? Qual é a solução? A gente evoluir intelectual e moralmente. Essa é a solução. Não tem milagre, não tem passe que vai resolver sua vida se você não cuidar de si, né? A gente vai dar um passe, tá bom. Mas passe é uma neosaldina, né? Quebra o galho, dá para sair menos torto, mas daqui a pouco, né? A gente tem que consertar a fundo. Quando nós evoluímos intelectual e moralmente, a gente evolui também espiritualmente, né? E aí tudo isso aqui desaparece. E a Terra fica um lugar bacaninha, onde a gente é feliz. Faz sentido? Tem lógica uma coisa dessa? Então é só seguir adiante, né? Só caminhar por esse caminho. Está lá em Kardec, Livro dos Espíritos, quarta parte. O homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. O que será que essa lei de Deus que Kardec está falando aí? O que será que é? Dica, começa com A e acaba com mor. Né? É isso. E o que é amar? Né? É lidar bem com as pessoas, conviver melhor, né? Tá mais tranquilo, tá mais querendo o bem do outro, querendo trabalhar para o outro, ajudar o outro, viver em harmonia. Fácil? Não é. Mas é possível. Impossível não é. Né? Só precisa querer. Mas como é que a gente faz para viver num mundo tão difícil? A boa notícia é que tem jeito. Está lá também em Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntas 920, 930 e 931. Depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz quanto pode ser na Terra. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Quando o homem fizer da terra sua morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e viverá no paraíso terrestre. Está dito, né? Não tem dificuldade em entender, a dificuldade é em agir. Mas olha, eu acho importante que esse pedacinho, correu um pouquinho, desculpe, estava mais para cima, deixa eu tirar isso aí para não atrapalhar. Uma nova ordem social fundada na justiça e na solidariedade. A gente fala muito no Espiritismo, tem que falar mesmo, do quê? Da reforma íntima. Né? E Kardec fala da reforma íntima, mas ele fala também uma outra coisa que passa meio batido, a gente não presta muita atenção, que é a reforma das instituições sociais, ele chama disso. O que será que é a reforma das instituições sociais? É reformar a sociedade toda. Né? O trabalho, a polícia, a política, o sistema bancário, o modo como a gente transaciona as coisas, o relacionamento familiar, tudo isso. Então a reforma íntima é fundamental, começa pela gente mesmo. Mas a gente também precisa atuar para melhorar a sociedade como um todo, né? Daí a coisa melhora. Mas olha, o problema é que ele fala, correu, desculpa de novo. Depende do homem, né? Quando o homem praticar a lei de Deus, quando o homem se fizer, que homem que é esse que ele está falando, hein? Quem é o homem? A gente, né? Mas a gente lê isso aqui um pouco diferente, a gente lê, olha como é que a gente lê, vê se não é assim. Depende do outro amenizar meus males, e serei tão feliz quanto se pode ser na terra. Quando o outro praticar a lei de Deus, terei a ordem social fundada no juízo. E o outro também será melhor. Quando o outro fizer da terra minha morada, eu serei feliz. Né? A gente olha para o outro, a gente lê como se fosse o outro. Não é o outro. Ou melhor, também é o outro. Mas sobre o outro você não age. Quem é o único espírito que consegue mudar? Um pouquinho. Quem é? Né? A gente mesmo. Mas a gente quer mudar o outro. Talvez você consiga mudar o outro. Como? Meio que por osmose, né? Por parecença. Né? O cara fala, nossa, mas aí, começou a enfrentar que tal de ser espírita, ela melhorou, tá mais bacana, tá mais tranquilo. Talvez assim você consiga, mas só assim. Vê se vocês conhecem as frases aqui. Ah, eu não estou legal, vou tomar um passe. Já ouviram? Quem trabalha na casa aqui deve ver isso direto, né? O cara vem tomar um passe e não está legal. Bom, você não está legal. Seria melhor você resolver eu não estou legal. O passe ajuda, é bom, é importante, mas não é solução. Outra frase que vocês devem ouvir bastante aqui. Ai, preciso ir ao centro, tem um espírito obsessor grudado em mim. Né? Vou lá para tirar esse imposto horroroso. A gente quer resolver assim, terceirizando. Né? Outra, reze por mim, Deus ouve as suas preces são mais poderosas que as minhas. Será? Tem qualidade da prece assim, a sua, Deus vai ouvir mais que a minha? Você fala mais alto que eu? Não, né?
É meio que terceirizar a história. Vai no centro, leva meu nome. Já viu isso, não? Vocês trouxeram quantos nomes hoje? 12? A caixinha deve estar cheia lá no fundo, né? Preguiça chama isso, né? Terceirizar, jogar para o outro. Não resolve, não resolve. Passe é bacana, cirurgia espiritual é bacana, água fluidificada é bacana, tudo isso é bom, né? Mas o que vai resolver, de fato, é a nossa educação. Foi isso que a gente está fazendo hoje aqui. Ouvir, pensar, falar, isso eu concordo, isso eu discordo, isso aqui eu não sei, né? Cursos, leituras, não só espírita, leia filosofia, veja bons filmes na internet, na Netflix, tem documentários ótimos, tem filmes excelentes, né? Aliás, parentes, ontem assisti um que eu recomendo. Está na Globo News, acho, Globo qualquer coisa lá. Chama Caso de Família, não? Alguma coisa de família. Olha que dica boa, né? Não sei nem o nome do filme. É um filme japonês, ganhou Palma de Ouro em Cannes. Não sei se alguém assistiu. Muito legal. Muito legal. É Assunto de Família, acho que chama em português. Vale a pena, recomendo. Bom, essa que eu mais gosto, acontece comigo de vez em quando. Ai, a palestra foi ótima. Meu marido é quem tinha que ter assistido. É sempre o marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, o chefe, nunca sou eu. Né? Tá bom, pode ser que ele vai assistir, mas pega o que tem para você, usa para você. Né? Aparentemente foi Buda quem disse: a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Já ouviram essa frase? Não? Será que ela é verdadeira ou não? Vamos conversar por respeito? Não sei, talvez Buda também tivesse um pouco de dúvida. Vamos ver isso aí ao longo da conversa. Primeiro, o que é a dor? O que é o sofrimento? Aliás, parênteses, espírita, quando eu comecei no espiritismo, eu achava muito estranho, e hoje acho que estamos falando disso agora aqui. O espírito fala muito de sofrimento, né? Ah, sofrer, eu falo, esses caras são tudo loucos, eles acham que é bom sofrer. Como assim, né? Não, não é bom sofrer. O espírita não acha que seja bom sofrer. O espírita compreende a dificuldade que pode ocasionar o sofrimento como uma coisa natural da vida e que tem uma dica pra gente, que ajuda a gente a pensar alguma coisa, né? Mas não é bom sofrer. Aliás, está no espiritismo também, ninguém precisa sofrer. Né? Não é necessário sofrimento. O que é a dor? A dor é um fato, é um acontecimento. Acontece alguma coisa na sua vida, morreu alguém que você gosta muito. É um fato, está dado. Né? E sofrimento? Sofrimento não é um fato, é um sentimento, é uma reação a um acontecimento. Um fiadinho, enfim, estou falando cariotice. Obrigado. Se eu começar a falar, consegue? Sofrimento é um sentimento, é uma reação a um acontecimento. Bom, se eu não quero sofrer, se a dor é um fato que gera um sentimento, que é o sofrimento, e se eu não quiser, é uma escadinha, tá vendo? O fato gera um sentimento que gera um sofrimento. Se eu não quero sofrer, eu posso barrar ali, parar no sentimento. E aí o que eu faço? Entre o fato e o sentimento, eu preciso ter raciocínio, lucidez para poder lidar com esse fato e levar melhor. Tem gente que, psicólogos na sala, né? Psiquiatras, tal. O que o psicólogo faz? Justamente isso, levar a pessoa a pensar a respeito do que está acontecendo, né? Por exemplo, você está cozinhando, caiu e quebrou o prato. Eu, com o meu sanitário, ele ficou colocando, que absurdo, já fico todo bravo, né? Mas dá para se encarar assim, ó, também, ó, ela continua cozinhando. Dá para mudar o modo como a gente encara o fato, né? E isso faz toda a diferença. Ao compreendermos o acontecimento como algo natural, algo da vida, conseguimos modular o sentimento que não mais nos ferirá como antes. Eu escrevi alguns livros espíritas, um deles é A Morte na Visão do Espiritismo, né? Então, obviamente, eu penso muito nisso, falei muito disso, converso com um monte de gente, recebo na rede social coisas interessantíssimas, assim, algumas muito duras, mas muito bonitas. Meu marido foi assassinado, o livro ajudou, meu filho suicidou-se, então tem coisas muito punk, né? Mas assim, o fato é que a morte virá. Eu pedi até para a Cida não falar para vocês, eu não tirei ninguém hoje aqui, mas eu queria dizer agora então. Todos que estão aqui hoje, todos, sem exceção, morrerão. Não sei se vocês sabiam disso, mas não vai sobrar um. Pois, de novo, né? Vai morrer mais uma vez, né? Então a morte é só natural, por que a gente encara de uma forma tão ruim, né? Se a gente sabe que ela vai acontecer, se é mais um fato da vida, né? Mas enfim, o lance é a gente conseguir modular o sentimento. Para modular o sentimento, a chave é a compreensão. Por isso que é importante estudar. Quanto mais a gente compreender as coisas, menos receio a gente terá de tudo. Você vai fazer uma prova de matemática. Você está morrendo de medo. Por quê? Porque você não estudou. O outro estudou. Vai tranquilão na prova de matemática. Não tem medo. Por quê? Porque estudou. Né? Então, quanto mais a gente souber das coisas, menos receio teremos de tudo. Compreensão é a coisa talvez mais importante que a gente devesse exercitar. Perdas e preocupações são dores que causam sofrimento. Olha quantas. Ó, perdas concretas. Dinheiro, emprego, saúde. Complicado. Perdas afetivas. Morte, amor, divórcio. Perda de uma amizade. Perda da autoestima. Perda de status, poder, perda de credibilidade. Preocupações não são necessariamente perdas, mas filhos, companheiro, companheira, família, saúde, trabalho, renda, economia, política, justiça, sexo, segurança, futuro. Tem um monte de coisas que nos preocupam, um monte de coisas que nos abalam, né?
Agora, se nós compreendemos melhor, talvez facilite. Pergunto para vocês, todo mundo sofre igual? Tem gente que sofre mais, gente que sofre menos? Tem, né? Por que será, hein? Por que vocês acham? Eu vou dizer por quê. É isso, ó, Deus é injusto. É? Se for injusto, não é Deus. Tá certo? Ou Deus é perfeição total, ou não é Deus. Pode ser, não existe Deus. Né? Agora, se existe a perfeição e um sofre mais que o outro, tem que ter uma razão. Que razão é essa? Vamos ver? A tal da reencarnação. Como é que faz sentido isso aí? Dá uma olhadinha, que vocês conseguem ver as duas ali, não? Dá para apagar essa luz daqui? Será? Não. Aí fica um pouquinho mais escuro, fica melhor. São gêmeas, parecidas, quase iguaizinhas. Dá uma olhada na expressão das duas. Elas estão, muito obrigado, igualmente felizes, não? Parece que tem uma mais feliz um pouquinho que a outra. Eu acho que é do lado de cá, do meu lado direito, do lado esquerdo do seu, parece um pouquinho mais serena, né? Por quê? Aconteceu um fato, qualquer fato, morreu a mãe delas, por exemplo. Né? Esta aqui encara um fato como um fato. O que aconteceu? Esta aqui encara um fato como um fato terrível. Isso acontece comigo mesmo. É um horror. Não existe Deus mesmo. Né? Mas por que se elas são gêmeas, iguaizinhas, a cara de uma cara de outra, como é que elas encaram de forma tão diferente? É que essa de cá tem 470 encarnações já. Essa aqui tem 47 encarnações. É um bebê espírito. Né? Ainda não conhece quase nada, está aprendendo as coisas. É natural que seja mais complicada a vida. Né? Quanto mais você sabe, melhor você lida com as coisas. Então isso reflete no sentimento delas e reflete também nas ações, no rosto, no humor dessas pessoas. Né? Mas essa aqui também, um dia terá 470 encarnações, também vai ficar tão felizinha quanto aquela, todo mundo vai. Pense o maior picareta dos picaretas dos picaretas, o maior bandido que existe. Esse cara também será igual a Jesus um dia. Como assim? Jesus não é filho de Deus? Jesus não é Deus? Não. Jesus é um espírito igualzinho a você e a mim, só que um mega hiper blaster evoluído, né? Está lá na frente. E todo mundo vai chegar lá na hora. E talvez essa de cá, ela não precise de tanto. Com 70 encarnações, talvez ela chegue no mesmo nível da outra. Não é a quantidade de encarnações que importa, é a qualidade do uso do seu tempo que importa. Então é o interesse de quem acelerar o passo? Meu, né? Se eu quero sofrer menos ou quero não sofrer, deixa eu agir para isso. E como é que eu ajo para isso? Eu acho que é via aprendizado, sobretudo, né? A nossa educação e ação. Reencarnação, vamos entender um pouquinho melhor essa história de nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Como é que é isso? Estão vendo aqui, ó, tem 22 figuras diferentes ali. Dá uma olhada nas figuras. Veja os rostos, veja os olhares, veja o perfil físico de cada um deles. Imagine quem é mais rico, quem é mais pobre, quem mora aqui, quem mora acolá, quem é homo, quem é hétero. Dá uma olhada geral aí. Como é que é esse pessoal aí? 22 personagens, não é? E se eu disser para você que na verdade é apenas um personagem, que todos esses aí são apenas um espírito, uma única vida, com muitas vivências. Olha que interessante. Então se eu perguntasse para vocês quantas vidas nós temos, uma, né? Com várias encarnações. Não é só jogo de palavras, né? A gente fala, na minha vida passada, tá bom, você viveu como João Carlos na outra, agora você está como Maria Aparecida, mas tudo bem, mas esse espírito é um só, uma única vida com várias passagens para aprender tudo e tudo. Olha que interessante, esses todos aí, o que acontece com eles? Eles vão todos concentrar num único personagem. Todas essas vivências vão estar dentro dessa pessoa que está encarnando agora. Vai tudo na cabecinha dela ali, ó. Então, quando você encontrar uma pessoa, entenda que você está falando com um espírito que tem uma vida e inúmeras vivências. Aliás, vivências diferentes da sua. Por isso que ele não pensa como você, porque ele viveu outras coisas. É só natural que haja divergência. Né? Cada um teve vivências diferentes. Gabriel Delanne, grande pensador francês, ele era criança, conheceu Kardec, ele era criança e conviveu com Kardec na infância. Diz o seguinte, a cada nascimento é um ser antigo que reaparece. Então aquele bebê da sua família que nasceu recentemente é um ser antigo que está voltando. Né? Já não nasce com uma ficha em branco, a gente vem com uma capivara longa. Né? Se a história da humanidade é uma história complicada, ou não é história complicada? A gente invadia a tribo vizinha, invadia o país vizinho. Ao invadir, a gente lutava, matava, assassinava, estuprava, aprisionava, escravizava, né? Torturava. Somos nós que estamos aqui que vivemos essa sociedade do passado. Então a gente vem já com um monte de coisas. Coisas boas também, é claro. Com todo o aprendizado que você tem, você traz consigo. Por isso que as pessoas são diferentes também. Irmãos gêmeos e univitelinos são diferentes. Como é que a gente diminui o que nos causa dor? Como é que diminui isso? Eu peguei dos dois livros principais de Kardec, o Evangelho e os Espíritos, meus dois livros, e juntei. Tentei pegar o seguinte, o que a gente deveria evitar? O que a gente deveria reforçar na nossa personalidade? E achei que precisa mais um item, o que lidar melhor. Algumas coisas não é nem evitar, nem reforçar, é como aprender a lidar com essas coisas. O que a gente deveria evitar? Vê se vocês concordam. Isso aqui é um chute meu, né?
Me parece fazer sentido baseado em Kardec, mas vê se você concorda ou não. Primeiro, ganância. Ganância é ruim ou bom? A gente confunde ganância com, como é que chama aquele outro negócio que você faz? Ambição. Ambição, né? Ambição, muito bom. É o que faz você todo dia trabalhar, querer melhorar de vida, melhorar a sua casa, ter um bom relacionamento afetivo. Está tudo certo que ele tem uma boa vida, uma ambição boa. Ganância é o excesso de ambição, né? E está lá em Kardec também. O homem é muitas vezes infeliz apenas pela importância que dá às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cobiça frustradas que trazem a infelicidade, né? Tem uma frase que eu gosto que fala que o mais rico não é o que tem mais rico é o que precisa de menos. Às vezes a pessoa tem pouco e está bem. Às vezes a pessoa tem muito e não está bem. Eu tenho amigos muito ricos que têm jatinho e tal, e ele fala, ó, é uma loucura, porque você parou o seu jatinho, o cara para o maior do lado, você precisa comprar o maior para não ficar aquém dele, né? Então, não tem limite essa coisa, a gente fica doente nisso, né? Sêneca, brilhante, filósofo lá da época de Cristo, contemporâneo de Cristo, né? Diz o seguinte: a riqueza é escrava de um homem sábio e mestra de um homem tolo. Ou seja, não tem problema na riqueza, o Espiritismo fala isso, desde que bem adquirida e bem usada. E cada um de nós sabe como foi adquirido o seu dinheiro e como deve usá-lo, né? Eu até mudaria um pouco essa frase de Sêneca, dizendo o seguinte: ó, a ambição é escrava de um homem sábio, a ganância é mestra de um homem tolo. Não tem problema você ter ambição, o problema é quando passa do limite, né? Einstein disse o seguinte: não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser uma pessoa de valor. Olha que espetacular. Será que ele era espírita? Claro que não, né? Acho que não. Mas, ó, isso é interessante também. Você vê como também não espíritas, vários, têm o mesmo raciocínio. O raciocínio permeia a humanidade, muito antes do espiritismo existir, né? Então não é só espírita que é legal. Vi, sobretudo na época da eleição para presidente, a gente falando: ah, fulano não é cristão. E daí? E daí? Um judeu, um muçulmano, como é que chama? Um budista, um ateu, um agnóstico, esses caras não são legais, não merecem, não são criaturas também de Deus, não são espíritos? Claro que são, né? Então cuidado com esse exclusivismo todo, né? Apego, muito complicado, sobretudo na hora da morte, porque a gente falou aqui, você não deixa a pessoa embora, né? Você vive por aquilo ali. Shakespeare teria dito o seguinte: se você ama alguma coisa ou alguém, deixe-o ir. Se voltar é porque é seu, se não, é porque jamais seria. Isso também é uma coisa que a gente devia pensar muito. Meu filho, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu vizinho, nada é seu. Nada é seu. É um espírito ali momentaneamente naquele papel de filho, marido, mulher, pai, mãe e tal, né? Mas não pertence a você, você não é dono de ninguém. E esse lance de deixar aí é tão importante. Talvez aqui na casa tenha acontecido na desobsessão. Lá no centro que eu frequento aconteceu mais de uma vez, eu presenciei. A entidade vem louca da vida, vem babando, eu não vou, em geral com uma mulher, não sempre, mas isso é uma mulher. Ela não vai casar de novo. Ela não vai ficar com esse cara, porque ela é minha mulher, é minha. O cara já morreu e continua segurando, né? Uma coisa total de apego que precisa cuidar. Então, quem ama, deixa o outro ir. Quem ama quer o bem do outro. Apego querer para si. Você é meu, você é minha. Isso não é amor, né? Isso é apego. Ódio nos atrapalha a vida ou não? Muito, né? Muito. A gente odeia alguém, não? Você sabe o que eu fico pensando? Vejo, tem gente em televisão, apresentadores, ou atores, ou atrizes, ou cantores, que falam que não gosta desse cara. Sabe o que ele fez para mim? Nada. Eu não gosto do cara, né? Olha que coisa que é, né? Quando a pessoa é exposta, como a gente atrai, né? Bem querer e mal querer, né? Vamos ver por que como funciona o ódio. Milan Kundera, escritor, falou o seguinte: a armadilha do ódio é que ele nos prende demasiadamente próximo ao adversário. Não é verdade? É uma prisão que você pôs um algema em você gruda no cara, porque você fica falando dia e noite mal daquela pessoa, você fica pensando naquela pessoa: eu devia ter falado tal coisa, eu não falei, eu fui bobo, agora eu vou voltar, vou falar umas verdades para ele. Não é assim? A gente põe a pessoa dentro da nossa cabeça, vive lá dentro conosco. Dá para trocar isso aí por, ó, a armadilha do ódio é que ele nos prende demasiadamente próximo do, correr um pouquinho, ela está no lugar do adversário, do obsessor, né? A gente atrai os obsessores, né? Pelo pensamento, pelo jeito da gente, né? Pelo que a gente está toda hora soltando por aí. Como é que funciona o ódio? Uma ofensa, você fica magoado com aquela ofensa, você fica rancoroso, você odeia aquela pessoa. Como é que resolve isso aí? Opa, Jesus falou no tal do perdão, não é isso? Sim ou não? Perdão é bom? É bom perdoar? É ou não é? É super bom. E se eu disser para vocês que eu acho que tem olha que arrogância, hein? Tem uma coisa mais legal que perdoar. É não precisar perdoar. Será que Deus perdoa? Tem gente que fala assim, tem gente que fala não. Mas vocês não falam: ai, Deus me perdoe? Não falam isso? Quando você vai fazer um absurdo, você fala: ai, Deus quer me perdoar. Mas,
Não é assim? É clássico esse negócio. Deus vai me perdoar, eu vou falar, mas... Né? Você acha que Deus vai perdoar? Deus não está nem aí com você. Nenhum de nós. Deus coordena o universo. Faça o que você quiser, está tudo certo. O problema é seu. E você tem a eternidade para consertar, está tudo certo sempre. Né? Então, perdão é bom, mas melhor será o dia que a gente não precisa mais perdoar. Como é que funciona isso aí? Tem lá o fato. A compreensão é a chave para esse negócio. Se eu compreendo o que aconteceu, ele falou assim comigo, mas ele estava cansado. Ela falou assim comigo, ela estava nervosa. Também o jeito que eu falei com ela, é só natural que ela tenha reagido assim. Se eu compreendo o que está acontecendo, eu não me ofendo. Se eu não me ofendo, não existe mágoa. Se não tem mágoa, não tem rancor. Se não tem rancor, não tem ódio. Aí, ó, resolveu. Então você não precisa perdoar. Bom será o dia que você não precisar perdoar mais ninguém. Por enquanto, se precisar, perdoe. Melhor perdoar que não. Mas melhor ainda é não precisar perdoar. Olha que espetáculo. Nós seremos homens e mulheres, que nem o super-homem e a Mulher Maravilha. Né? Você põe o peito, você bate a bala, nada te ofende. É o cara tem um negócio na mão, né, que faz assim e tal, né? Já pensou que legal? Nada te ofender mais? E você não precisa revidar com ninguém? Cuidado com o exagero. A gente exagera poucas coisas, não exagera? Olha ali. Lagartixinha não é crocodilo da Austrália, que nada no mar salgado. Né? A gente põe, tudo fica uma coisa tão complicada, tão dura, tão pesada. E eu me incluo pra caramba nisso, né? Meu sobrenome é italiano, tem um sangue italiano mesmo aqui. Para perder a paciência é meio segundo, né? Mas não precisa exagerar, precisa tomar mais ciência da coisa de fato. Sêneca, mais uma vez, fala, o homem que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Olha que interessante. Quando a gente faz, você está entrando e fala, eu vou chegar lá, eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar isso, daí eu vou falar isso. E se ele falar isso, eu vou falar outra coisa, blá, blá, blá. Você fica brigando antes de chegar no lugar. Ou não é verdade? Quando chegar lá não acontece nada disso. Né? A gente já brigou a viagem inteira. Né? A gente sofre mais que o necessário. Sofre o dobro. Paixões. Ah, vai falar que paixão é ruim? Cara, não é bom ficar apaixonado? É uma delícia, né? Para quem é mais velho aqui, tem bastante gente mais velha, da minha idade e tal, o telefone ainda tinha fio, para quem não sabe, tinha fio, você discava para alguém, né? Você tinha disco. E aí o que acontece? Está namorando a menina, 14 anos, fala, desliga. Não, desliga você, não, desliga você, não, desliga você. Aí desliga, lembra? Isso chama paixão, né? Isso é gostosinho, mas essa paixão pode ser gostosa. Hoje eu não sei como é que faz. Sei lá, para de mandar WhatsApp, não, para você. Vamos ver por que tem a paixão. Tá lá, nem que correu tudo esses vermelhinhos. Os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, são torturas da alma. O que estava grifado é que todas as paixões são torturas da alma. Cuidado, paixão. Paixão não é amor. Paixão que eu falei agora há pouco. O cara fala, ela é minha, não vai casar com ninguém. Isso é paixão, isso é apego. Né? Amor é muito diferente. Amor é suave. Amor deseja bem do outro, não deseja o outro para si. Né? Olha um pouquinho aqui. Eu tenho um problema sério com competição e paixão. Né? Quem trabalha em empresa sabe como é que é o ambiente empresarial. Né? Coisa de vamos acabar com a concorrência, vamos ganhar, vai lá, turma, isso aí. Né? Essa linguagem, uma linguagem bélica, né? Arrasar. Quando uma empresa que eu trabalhava, eu assumi a direção lá e eu disse o seguinte: eu não quero essa frase de faca nos dentes e sangue nos olhos. Faca nos dentes, quem tem é bandido, é pirata. Né? Sangue nos olhos, a pessoa está doente, tem conjuntivite. Né? Prefiro brilho nos olhos e faca na pia. Vamos tentar levar legal? Né? E dá para ser assim. Né? Mas não é muito assim que rola ainda. Está melhorando, está mudando muito. As novas gerações já não aceitam essa bobagaiada. Olha por que a competição que aconteceu. Vocês lembram desse caso? Essa moça aqui foi morta o ano passado, né? Ano passado, atrasado. Aqui em São Paulo, no Palmeiras ali, porque um cara do time contrário jogou uma garrafa, não nela, jogou uma garrafa porque o pessoal do time jogou uma garrafa, cortou a jugular da moça e ela morreu. Né? Faz sentido isso? Por que o cara jogou uma garrafa nos outros que não era do time dele? Eu moro próximo ao estádio. É uma coisa impressionante. Né? A energia que está rolando ali é muito louca, muito forte. E às vezes dá uns paus meio feios lá. Então, acho meio complicado esse negócio. Eu não entendo muito essa paixão tão grande por esporte e futebol. Um menino de 8 anos que pega a camiseta e fala, dá um monte de beijo. Está beijando um pano? O que isso quer dizer? Mas está imitando o adulto. Isso é paixão, isso é apego, cuidado. Olha lá, quase 400 pessoas foram mortas nos últimos 35 anos em estádio. Quase 400 pessoas assassinadas. Dá para trocar a manchete ali por o assassinato de Gabriela Nelly. Porque foi um assassinato. Né? Quando alguém é morto propositalmente, mas eu não queria matar. Sim, você sabia que podia matar fazendo uma coisa dessa. Né? Então cuidado com a paixão, com o desequilíbrio. Angústia, complicado. Isso eu fotografei em Portugal anos atrás, achei tão interessante. Estava pichado na parede lá. Quantos IC você tem guardado?
E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse dito aquilo? E se eu tivesse ficado com ele? E se eu não tivesse ficado com ele? E se eu tivesse ido para tal lugar? E se eu não tivesse sido disciplina? E se isso? E se já passou? Não adianta ficar pensando nisso. Isso aí, deixa para trás. Você tem só a eternidade para frente. Tem muita coisa para rolar. Não se angustie com esse passado todo. Né? Ele serve para nos educar, mas não mais. Vocês têm medo ou não? Todo mundo tem, né? De um monte de coisa. Inclusive tem espírito com medo de espírito, né? A minha avó era uma pessoa espetacular. E ela contava que em Sorocaba, onde ela morava, ela queria saber que história é essa de espiritismo, mas ela não queria entrar no centro espírita, porque esse negócio de mexer com morto não é comigo, né? E aí o que ela fez? Ela estava passando em frente do centro espírita de Sorocaba, que tem até hoje. Ela abriu a porta e empurrou meu avô para dentro e fechou. Aí ele viu o que tinha lá e depois contar para ela. Viraram espíritas e tal. Minha mãe também tinha muito medo de espíritos. Mas a gente tem medo de tudo, tem medo de doença, de sofrer, do cárcere, de golpe, irrelevância, tem medo de um monte de coisa. Lembre o seguinte, você é um espírito imortal. Você é um espírito imortal. Na verdade, eu me incluo, eu acho que a gente não acredita muito nisso, de fato, de fundo. Porque a gente sempre está achando que levar a vida de um jeito muito diferente. O que importa de fato? Nada. Tudo tem solução, tudo tem remédio, tudo tem o dia seguinte. É aquela história, amanhã tem mais. Né? E tem mesmo, sempre vai ter um amanhã. Ah, mas, claro, está certo a gente ter cuidados, alguns medos, para rolar direito por aqui. Mas cuidado com o excesso de medo. Né? Quando você acaba com medo, você fica uma pessoa mais tranquila, mais feliz, mais interessante também. Nietzsche teria dito, se olhares durante muito tempo para o abismo também olha para dentro de ti. Olha que interessante. Né? Se não tem desgraça aqui, vamos buscar em João Pessoa. Se eu estiver lá, vamos buscar em Bangkok. Né? A gente vai sempre achar uma desgraça para poder comentar. Você viu o que aconteceu? Nossa! Né? E as desgraças fazem parte da vida humana aqui. Né? Mas cuidado para não viver só disso. Eu diria que isso aqui, olha, hoje com redes sociais e tal, e TV, para quem é mais velho e curte, precisa cuidado. Né? Tudo bem, rede social? Claro que tudo bem. Muito tudo bem. E tem coisas maravilhosas em rede social. E na TV também tem algumas coisas legais. Mas cuidado só com o que você está vendo, quem você escolhe para seguir, né? Para não se envenenar com essas coisas todas. Lembro do Nietzsche com essa história aí. Agressividade, ainda Nietzsche. Quem luta com monstros deve velar para que ao fazê-lo não se transforme em monstro. Pai e mãe é complicado, porque você precisa de fato educar a criança. Mas cuidado para não exagerar, não pesar a mão demais. Né? E o que a gente deveria lidar melhor? Vocês concordam com esses itens aqui? Sofrimento. Sofrimento é inexorável, fala, né? Não é inexorável, é inexorável. Vai ter, a gente vai sofrer. Porque aqui é um planeta complicado, ainda nosso estágio de evolução ainda tem algum sofrimento. Mas o Sêneca nos fala novamente, ó, espíritos embotados ou obtusos, ou dominados por maus hábitos, há que lhes raspar com prolongada fricção a ferrugem da alma. Não era espírita, nem existia espiritismo há 2000 anos. Não quer sofrer? Faça por não sofrer. Não, ninguém precisa sofrer. Você não vai sofrer se não for necessário passar por aquele negócio. Então resolva já, para esta encarnação, não é nem para outra, sem falar para outra, né? Tira o que está complicado na vida agora, vai acertando a tua vida. Kardec, mais uma vez, no Evangelho, os sofrimentos são uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão a experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal. E o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que foi para ele fonte de desgosto. Ou seja, o sofrimento é só um beliscão. Você falou, acorda aí, vamos, mexe. É só isso, não é outra coisa. Ninguém precisa sofrer, ninguém vai sofrer. E aí entra outra coisa que o Espiritismo fala também. Uma pessoa da sua família está em grande sofrimento. O que você faz? Você fala, deixa, é necessário que é o karma dele, essa palavra horrorosa, é o karma da pessoa. Ele tem que passar por isso, ela tem que passar por isso. Tem. Tem ou não tem? Quando não souber a resposta, você fala depende, que está sempre certo. E de fato depende. Aquilo é daquela pessoa. Mas se eu posso, eu devo ajudar. Até porque a sua ajuda talvez seja o que faz a pessoa mudar. Né? Faz ela ver alguma outra coisa. Então ninguém, não deixa alguém sofrendo se você pode ajudar. Não tem nenhum problema com isso. Aliás, a palavra karma não existe no Espiritismo de Kardec. Ela é uma coisa lá da Ásia, que foi incorporada nesses romances, que eu não gosto, psicografados brasileiros. Né? Não tem isso, porque karma é uma coisa de castigo, punição. E Deus, pelo Espiritismo, não pune, Deus educa. Né? Eu acho que não existe punição divina. Existe educação, existe didática divina. Permite que você aprenda. Não está te punindo, não tem um Deus punidor aí. Tristeza, vai ser triste mesmo. Não é o que fala Guimarães Rosa, que lindo. Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa é a alegria que Ele quer. Olha que frase espetacular, né? Olha que frase espetacular. Veja, segundo Guimarães Rosa, a gente devia ter capacidade de ser alegre sozinhos. Isso está lindo. Você não deve precisar de ninguém para ser feliz.
Você deve cuidar da própria vida. Isso não é egoísmo, não é arrogância. É autossuficiência. E é maravilhoso. Né? Quando a gente atingir isso, está tudo muito certo. Problemas. Pergunto a vocês. Já viram? Bom, já viram isso aqui, né? Seus problemas acabaram? Já viram ou não? E o Espiritismo? Se você vier no Espiritismo, seus problemas acabarão? Não. Não? Gente, o que vocês estão fazendo aqui então? Por que vieram? Né? O Espiritismo não acaba os seus problemas. O que ele faz por você, educa, ajuda você a compreendê-los e agir melhor. Né? Então, vai mudar o jeito que você ajuda. Por quê? Porque você começou a raciocinar de um jeito diferente. Fala, pera. Deixa eu me acalmar, deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou pular. Né? Você tem outra. E não só Espiritismo, qualquer filosofia, né? Que te ajuda a pensar melhor, ajuda você a lidar melhor com os problemas. Por isso, aquelas duas gêmeas, né? Por isso você reage melhor ou pior a um estímulo. Henry Ford, o fundador, o criador do carro praticamente, diz que quando tudo estiver indo contra você, lembre que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Olha que interessante, né? O problema te catapulta, te joga para cima para você resolver. Aí você desenvolve a inteligência. Isso é o desenvolvimento intelectual que vem paralelo com o desenvolvimento moral, mas ele impulsiona ainda mais o desenvolvimento moral. Pecado. O que é pecado para o Espiritismo, hein? Nadinha. O que é proibido do Espiritismo, hein? Nadinha. Gente, que coisa estranha. Uma vez eu estava dando uma palestra em Teresina. Não, no interior da Bahia. E aí uma moça veio me falar assim, olha, minha sobrinha veio frequentar o Espiritismo e perguntou para mim, tia, posso me maquiar? Eu falei, claro, por que não poderia? Né? Não, porque na igreja que eu frequentava não podia maquiar. O Espiritismo não proíbe nada, você faz o que você quiser. Livre-arbítrio total, né? É isso aqui, ó, a coisa mais linda que Deus nos deu, eu acho, é a tal da autonomia. Você resolve a sua vida, você pode o que você quiser. Nós temos livre-arbítrio e temos causa e efeito. Você faz o que você quiser e arca com as boas e más consequências disso. É a fala que é atribuída a Paulo de Tarso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pergunto a você, a gente faz alguma coisa que não convém para a gente mesmo? Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Por que a gente faz isso? Acho que é arrogância, né? Falta de conhecimento, falta de sabedoria, quero dar o troco, né? Então cuidado com essas coisas que fazem mal para a gente mesmo. Religião. Peraí, tem que repensar a religião? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E acho que até tem que repensar se o Espiritismo é religião ou não. Essa discussão existe desde Kardec. Né? E tem um livrinho muito legal que eu recomendo, sobretudo os trabalhadores da casa, chamado Viagem Espírita de 1862, de Kardec. Se não leram, leiam. Fininho assim. São os discursos que Kardec fez numa viagem em 1862. Surpreendente. Um cara brilhante, você vê coisas ali espetaculares. Qual é o nome do livro? Viagem Espírita em 1862. Viagem Espírita em 1862. A fé não tem também, mas tem a Petit, mas tem várias publicações dele, bem fininho. Qual é o problema de religião? Religião, diferentemente de espiritualização, ela é fechada, né? A minha religião é melhor que a sua. O meu Deus é mais forte que o seu. Você só vai a Deus através de mim. Ou não é assim? Né? Tem toda uma hierarquia e tudo mais. O Espiritismo não tem isso. Né? Não tem um papa do Espiritismo, ainda que alguns médios queiram ser os caras que falam em nome dos Espíritos. Não existe isso. Além desse Espiritismo, acho que é o privilégio aqui. Vocês cuidam da casa. A gestão é de vocês. Cada centro espírita frequente tem uma gestão diferente. Né? E assim que tem que ser mesmo. Obrigado. Hã? Tem que tocar o microfone. Olha o que fala Kardec sobre religião. É a missão do Espiritismo abolir o antagonismo religioso. O Espiritismo não é uma seita religiosa, é uma doutrina moral. Está no livro que eu acabei de falar. Ó. Isso pode ser muito surpreendente para muita gente. Mas é no sentido de... E é confuso mesmo, que lá tem orações no final do Evangelho, não tem? Tem São Vicente de Paula, tem São Vicente de Paulo, né? Tem Santo Tomás de Aquino, tem vários que se identificam como santos, inclusive, falando ali. Mas Kardec era um cara europeu, branco, em meados do século XIX, né? Cuja esposa era muito católica. Então é natural, ele estava nesse meio ali também. Mas ele não desejava uma igreja. Né? Nós não somos ateus, mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos, tá? No que é o Espiritismo. Então cuidado, por quê? Porque o Espiritismo tem que abarcar tudo. Ele fala nesse livro uma coisa surpreendente. Ele fala, não é para rezar no centro espírita nenhuma oração em voz alta, todo mundo junto. Hoje não fizemos isso aqui, mas eu cansei de bem centro espírita. Vamos lá, pessoal, agora todo mundo junto. Pai Nosso, sabe? Por que não? Ele fala, inclusive, não é para rezar a oração dominical, que é o Pai Nosso. Por que não? Porque pode ter gente, deve ter gente sempre de outras religiões. Pode ter um muçulmano, pode ter um budista, pode ter um ateu. Né?
Então, quando cada um faz sua prece mentalmente, não tem que rezar todo mundo junto. Olha que sabedoria desse homem, né? E ousado. A oração, como é que a gente faz a oração? Tem a hora certa, o lugar certo, o jeito certo? Não. Não, né? O que importa na oração? Que ela seja genuína, com o seu sentimento, como você pensa. Que ela use a cabeça e o coração, né? A gente fala muito orar e vigiar. No centro que eu frequento fala-se muito em vigiar e orar. Acho que é mais importante mesmo vigiar do que orar. Você pode orar pra caramba, isso é um picaretaço. Né? Agora, se você se cuida, aí é melhor. Se Deus quer alguma coisa da gente, quer que a gente atue corretamente. Não fique falando um monte de coisa, né? E a fé, hein? Acho tão complicado definir fé. O Espiritismo fala na fé raciocinada, né? Eu diria que a fé tem que ser ativa, ela tem que fazer a diferença na sua vida e na de alguém. Ela tem que ser lógica, né? Não é acreditar em qualquer bobagem. E no Espiritismo brasileiro tem muita bobagem, muita coisa que você acredita. Estava vendo o Caio tem uma tatuagem no braço, né? Até falei da sua tatuagem aí. Você sabia que tem um livro espírita psicografado que criou a caverna dos tatuados? Quem quer tatuagem? Você está ferrado, hein? Você está tatuado? Olha, muitas encarnações nós estejamos na lama, ouvindo risos, aí ó, está ferrado, risos horrorosos, né? A escuridão, o fedor, né? Você acha? Faz sentido um negócio desse? É uma bobagem ímpar. Ah, mas foi psicografado, então é bom. Tudo que vem de espírito é bom? Não. Espírito somos nós. O picareta, espírito, o picareta quando morre, é um espírito picareta. Uma pessoa inculta quando morre, é um espírito inculto, que fala qualquer bobagem. Então, calma lá. Cuidado, né, com essas besteiradas todas. A fé tem que ser lógica, tem que ser racional. Eu diria que a fé que o Espiritismo prega é uma fé ascendente, uma fé que leva a ação, você se mexer. Acho que aquela fé que Jesus falou, a fé move montanhas. Não é que move montanhas, mas você consegue fazer as coisas andarem, você consegue fazer as coisas. É fé em si mesmo, mas eu acho estranho quando a pessoa fala, tem muita fé em Jesus, tem muita fé em Bezerra de Menezes. O que quer dizer muita fé? Quantos quilos de fé é isso? Quantos litros? Né? Fé não tem quantidade. Né? E quando você fala que tem muita fé em Jesus, no meu entendimento, você está pondo uma faca na pessoa de Jesus. Fala, ó, seguinte, tem muita fé em você. Não vai falhar comigo. Louco, né? Não. Deus deu tudo que a gente precisa, está com você, cara. Né? A gente consegue se garantir, tem a fé em si. Ah, a gente quer pedir, peça, né? Eu peço também, claro. A gente pediu aqui na oração agora, pelas pessoas que a gente ama e tal, né? Mas é muito mais uma fé ativa. E Deus, hein? Qual é o nosso Deus? A inteligência suprema, causa primária de tudo. Não é um homem velhinho de barba, né, que vai estar cuidando da gente. Ele coordena o universo. Nesse sentido, está lá uma fala do Dostoiévski. É o milagre que a humanidade procura e não a Deus. A gente quer que resolva as coisas para a gente. E não vai resolver. Porque está na nossa mão resolver. Só assim que a gente cresce. Né? Você vê que tudo rola no mesmo... Tudo está meio falando a mesma coisa. Né? É só uma coisa que eu estou falando aqui o tempo todo. Amor é um negócio gigantesco. Eu peguei só um aspecto que eu acho que é importante de abordar nesse momento que nós estamos passando. Vocês estão vendo aqui duas pessoas, ali dois descendentes de orientais, aqui dois afrodescendentes. São parecidos, não são? Pergunta, eles podem se amar? Podem casar? Podem constituir família? Sim ou não? Pode. Dois obesos podem se amar? Pode. Dois magérrimos, pode? Dois idosos ou dois cadeirantes também podem se amar? Sim ou não? Pode. Então vocês estão falando o seguinte, corpos parecidos, corpos iguais, podem se amar, podem estar juntos, podem ter uma família, não é? Então por que corpos parecidos, corpos iguais? De homens ou de mulheres não podem se amar, me conta. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não são corpos parecidos? Aliás, desculpe, não são corpos, são espíritos que estão vestindo corpos parecidos. São espíritos que estão vestindo corpos parecidos de mulher naquele caso. Né? Tá lá, pergunta 200 do Evangelho. Espírito tem sexo? Não como entender isso, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia fundados na identidade de sentimentos. Ou seja, amor e simpatia na unidade de sentimentos. Isso não tem nada de material, né? Eu diria, amigas e amigos, que união homoafetiva, para mim, é uma união homoespiritual, homo igual. Né? Espíritos iguais, espíritos que se entendem, espíritos que se gostam, estão juntos. Coincidentemente, estão usando o corpo de homem ou usando o corpo de mulher. Está tudo certo. Eu tenho duas amigas, você conhece, que têm duas meninas, e as duas são mães. Útero de uma e óvulo da outra. Olha que coisa interessante. Um amigo doou esperma. Né? Então, a família hoje está muito diferente. Na minha opinião, muito mais interessante do que sempre foi. Né? Lembre o seguinte, corpo não ama corpo, espírito ama espírito. Você nunca verá um cotovelo apaixonado por outro cotovelo. Né? As pessoas se amam, tá certo? Então está tudo certo, a gente precisa repensar essas coisas todas. Né? Trabalho, importantíssimo, eu diria que por família é o lugar onde a gente mais aprende. Né? Ali você tem competição, ciúme, inveja, tudo, machismo, burocracia, é punk o trabalho, mas é nesse rala-rala que você vai desenvolver a inteligência. Então use o seu trabalho como mais uma ferramenta para se desenvolver. Diversidade, fundamental. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho já dizia, na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos.
Respeitamos a diferença? Deveríamos. E a compreensão, né? O que vamos reforçar aí hoje os nossos últimos? Compreensão, já falamos. Fala o Espiritismo que é a inteligência concedendo ao sentimento, né? Eu sei que é bom, eu sei que é correto, eu permito. A inteligência intelectual, evolução intelectual, evolução moral. Esse sujeito aqui, quem sabe quem é? Quem é esse aqui? Jesus? É um desenho do que seria Jesus, né? Até porque aquele outro desenho que a gente conhece, loirinho de olho azul, barbinha lisinha, Jesus teria nascido em Oslo, né? E acho que ele não encarnou em Oslo, essa última vez. Então ele seria muito mais parecido com esse sujeito, uma cara mais de árabe, né? Um nariz mais grosso, uma pele mais escura, um cabelo mais travado. Eu acho que parece muito meu filho, então eu acho mais bonito ainda. Mas também não é Jesus. Ele pegou os crânios da época de Jesus e constituiu o que seria o homem médio daquela época, provavelmente muito mais parecido com isso, né? Esse tal de Jesus teria dito uma série de coisas, ó. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta com ele em particular. E, antes de mais nada, você reconciliar com vosso irmão. Reconciliar-vos o mais cedo possível com o adversário. Amai inimigos. Atire a primeira pedra que sem pecado. Não vai, não peques mais. Amar o próximo. Quanta coisa ele falou para a gente resolver as pendências. Compreensão, né? E no fim lá, já quase encarnando, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? Antes dele, Sócrates já falava, olha que interessante, não penses mal dos que prosseguem mal. Pensa somente que estão equivocados. Equivocados na nossa opinião. Quem disse que a nossa opinião é mais certa? Né? Pode ser que o cara seja certo ou não. É como se ele tivesse dito também a frase de Jesus, né? Acolhimento, fundamental, o centro espírita mais ainda, né? Esse escritor do Romero fala o seguinte: se queres encontrar amizade, doçura e poesia em qualquer parte, leva-as contigo. Pergunta, nós estamos levando amizade, doçura e poesia em toda parte que a gente vai ou não? Quando você vai lá no banco, você está cheio de amizade, doçura e poesia? Né? Mas era isso, né? Esse é o caminho. Estudo, fundamental. Platão teria dito o seguinte: a sabedoria consiste em ordenar o bem à própria alma. Quer não sofrer? Aprendamos. Olhar, melhorar o olhar. Que são só frases, né? O Carnegie que ele falou. Estamos todos sonhando com um mágico jardim de rosas no horizonte, em vez de desfrutar das rosas que estão florescendo ao lado de fora de nossa janela hoje. A sua vida seguramente é espetacular. É super joia, porque a minha é joia. Tenho certeza que cada um é legal. Ah, mas tem os perrengues. Claro que tem, mas tem muita coisa bacana, né? Reconhecer essas coisas, olhar as fotos que você tem na sua vida é muito importante. Esse olhar, exercitar esse olhar, faz a vida mais leve e melhor. Agora, depende, mais uma vez, sempre da gente, né? Gentileza, lembra disso aqui? Gentileza gera gentileza? Sobretudo no Rio tem muito isso. Esse cara era paulistano, o Zé Latrino, já morreu, e ele punha essa frase em todo canto: gentileza gera gentileza. Verdade maior acho que não existe, né? E Mário Quintana fala parecido, dizendo o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Olha que coisa maravilhosa, né? Estamos cuidando do nosso jardim, as borboletas estão vindo no nosso jardim. Não tem jeito que você conhece e fala: ai, nossa, é tão bom, né, estar com ela, é tão bom estar com ele, é tão gostoso, né? De jeito que você fala: ai, nós vamos na casa dele de novo hoje. Ai, meu Deus. Mas tem que ir mesmo? Tá bom. Né? É isso. Seria bom se as pessoas quisessem estar conosco, se a nossa casa fosse um lugar delicioso para as pessoas irem, né? Simpatia, olha que cara mais simpático dessa moça, né? Eu apresento a vocês a Azeitona, a cachorrinha da minha cunhada. Ela é um amorzinho, né? Essa cachorra é espetacular, está em casa hoje, por sinal. Está velhinha, coitadinha. Ela é uma graça, super educadinha, super bonitinha, super boazinha e tal. E ela, quando ela quer um carinho, o que ela faz? Ela traz um brinquedinho para você. Ela pega, esse aqui é um raposão, um brinquedinho dela. Quando ela quer que você faça carinho, ela traz o raposão, dá na sua mão para você fazer carinho nela. Ou seja, espertíssima a Azeitona, né? Ela faz o que Shakespeare já falava: é mais fácil obter esse desejo com um sorriso do que a ponta da espada. Né? Olha aí, né? Quem trabalha sabe. No tempo que eu comecei a trabalhar, tinha a central do Xerox, não sei, alguns de vocês talvez tenham pego, né? E tinha lá os meninos do Xerox. Se eles gostavam de você, você levava uma coisa e falava: ah, peraí, tiro já. Quantos que é? 200 cópias? Já. O cara tirava 200 cópias. Se ele não gostasse de você, ele falava: larga aí. Você tem um monte de coisa na frente. Quando desce, não sei o que vai dar. E ficava lá, morrendo, amarelando. Quando as pessoas curtem você, gostam de você, é tudo mais fácil. Então por que não ser uma pessoa querida e gostosa? Né? Uma pessoa que as pessoas desejam estar junto, querem conversar. A autonomia, já falamos um pouquinho. Platão diz: às vezes na vida nos sentimos acorrentados, sem saber que temos a chave. É isso aqui, né? A vida está travada, está tudo complicado, tudo difícil. Como é que eu faço para me livrar disso? Como é que eu faço para abrir na minha vida? Né? Como é que eu faço para... Qual a chave para isso? Já viram isso aqui? Abre o seu caminho em 7 dias? Já viram? Estão dispostos aí, né? E falam ainda que é vidente espírita. Isso nunca foi espiritismo, né? O espiritismo é bacana, então pai que é vidente espírita. Opa, tá lá, ó. Você tem que ir na Madame Zoraide, que ela vai resolver sua vida. Vocês dão risada, mas muita gente aqui já foi na Madame Zoraide, não é verdade? Eu tenho uma amiga super espírita, super inteligente, ela fala: como é que você vai? Não, mas ela é boa, ela é boa, ela é boa. Ela não cobra nada, ela só quer que você doe, não sei o quê. Falei: tá bom.
Cinema Deus Zoraida, então já sei, Igreja Church da Prosperidade do Universo Intergaláctico de Deus. É essa, será? Não tem essas igrejas que estão falando isso, prosperidade, vem aqui, né? Eu acho muito interessante, assista um pouco os vídeos dele, é muito legal. Tá uma garagem entre a BMW, Maserati, Porsche, só entra carrão, né? E o cara tá ali gravando um monte de carrão chegando, só gente rica. Daí, pastor, eu não tinha nada, hoje eu tenho 7 apartamentos, 14 lojas, meu negócio prosperou. Todo mundo. Será que Deus está a fim de prosperar, que você prospere? Ou será que é seu esforço que fará para você prosperar? Né? Então, se lembra Deus orar nessas igrejas, o que será que é? A velha frase que está lá no templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo, templo de Apolo. Conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. O que quer dizer isso aqui? Deixa-me conhecer, deixa agir em mim. Nós estamos falando, desde que começou a mesma coisa, percebe? Tudo igualzinho, autoconhecimento. Tá, Kardec, os espíritos são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Tá, no túmulo de Kardec é o seguinte, lá em Paris. Nascer, morrer, renascer novamente. E progredir sem cessar. Tal é a lei. Então não tem jeito, a gente está fadado, que bom, a sermos cada dia melhores. Né? Agora, a velocidade que cada um de nós vai imprimir a seu crescimento, depende de cada um de nós. Né? Eu concluo aqui com algumas coisas. Como é que a gente faz para diminuir ou acabar com a dor? Né? Se a dor vem para nos educar, vamos nos educar para acabar com a dor. Tá certo? Então, correu de novo. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Já pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Começar pelo fim, curta existência, passa rápido. Estou com 62, estou preocupado, que está acabando. Né? Rapidinho mesmo. Né? Então vamos fazer um bom uso da encarnação? Vamos dar uma acelerada? Vamos dar uma arrumada nas coisas? Né? Parar de cuidar da vida dos outros, cuidar da nossa? Porque se nós encararmos dessa forma, tudo fica mais leve. Acho que esse é meu último slide já. Vejo aqui 3 pessoas, 3 espíritos. Né? Digamos que o primeiro espírito seja o espírito rudimentar, ainda muito pouco evoluído, muito pouco avançado. Espírito novo, começou faz pouco tempo. Esse aqui é o espírito mediano, já está um pouco melhor. Esse aqui é o espírito super avançado já. Para aquele espírito, a dor de fato é inevitável. E o sofrimento é inevitável. Por quê? Porque ele vai errar muito mais do que acertar. Porque é tentativa e erro. Mas como conhece menos, ainda tem mais egoísmo, mais orgulho, mais vaidade. Vai dar cabeçada, muito mais cabeçada, vai sofrer mais. Então ele diria que a dor é inevitável, o sofrimento nesse momento também. O espírito mediano, a dor é inevitável, mas o sofrimento já passa a ser opcional. Esse espírito consegue lidar melhor com as questões, consegue compreender melhor as coisas. E o espírito avançado, a dor é inexistente. E o sofrimento também é inexistente. Por quê? Mesmo que venha alguma coisa complicada, esse espírito já compreende como é que as coisas funcionam, como é que as coisas acontecem. Fala, tá tudo certo, é parte da vida, a coisa vai caminhar. Né? Portanto, sofre menos ou não sofre nada. O lance é como é que a gente passa daqui para cá. Né? Esse espírito evoluiu, o que ele fez? Evolução intelectual e evolução moral. Essas duas evoluções andam juntas, na verdade. Né? Mas você conhece gente muito inteligente e moralmente nada. Você conhece gente bastante boa, mas bem pouco inteligente. O lance é a gente evoluir nas duas ao mesmo tempo. E, aliás, isso acontece. Mas também já dizer o seguinte, que a evolução intelectual ela dá uma catapultada na evolução moral. Então, estudar também ajuda a gente a evoluir moralmente. Por quê? Porque eu compreendo que é melhor para mim agir no bem. Progresso intelectual, mais progresso moral levam ao progresso espiritual. Tão simples quanto isso. Né? Bem simples mesmo. E aí aquela dúvida que Buda teria, não tem mais. Ele fala o seguinte, se de fato, por exemplo, claro que não fala, estou exagerando aqui, estou brincando. Se de fato quisermos, o que acontece? A dor é evitável e o sofrimento pode ser inexistente. Depende da gente crescer. Mais uma vez, Jesus disse, vós sois deuses e cura a ti mesmo. Está dito. Cara, você dá conta. Está tudo certo. Né? Até porque tem eternidade. Mas você tem conhecimento e capacidade para isso. Vá, siga, confie. E se for difícil, está tudo certo, porque tem amanhã novamente. E eu encerro com essa frase, Gabriel Delano, que diz, cada um de nós é, a todo instante, a feitura de si mesmo. Nós estamos fazendo a gente o tempo todo, cada ato, cada ação, né? A gente vai construindo o nosso caminhar. A boa notícia é que está todo mundo em primeiro lugar. Não é um lugar físico, né? Um lugar de evolução, uma evolução moral, intelectual, onde a gente vai viver cada dia melhor. Dá para viver bem ou não dá? Queremos? Conseguimos? Conseguimos. Muito obrigado, então. Até a próxima.